Olá! Conforme o amigo pecuarista, o companheiro investidor deve ter recordação, né? A gente falou aqui na semana passada que essa semana anterior ao Dia das Mães normalmente é uma das melhores do ano para se vender carne no Brasil. E olha, foi sim, viu? Acabou acontecendo isso mesmo, apesar da gravíssima situação que a gente está enfrentando no Brasil por conta aí do surto do coronavírus, né? Evidentemente que essa situação toda teve uma influência, continua tendo uma influência muito forte, muito negativa sobre o consumo e sobre a expectativa de consumo das famílias brasileiras, né? E isso acabou acontecendo porque, em primeiro lugar, as pessoas não podem fazer festas, né? Não vai dar para fazer aquele belo almoço, aquela bela churrascada com a mãe, por conta da necessidade de isolamento social, né? Bom, mas ainda assim, houve sim um aumento, né, nas vendas, que não foi exatamente aquilo que poderia ter sido se a gente tivesse numa circunstância normal, numa situação normal de mercado, né? Mas já deu um certo alento aí ao pessoal, né? Principalmente ao pecuarista, porque ajudou a segurar o preço do boi nesses últimos dias, né? Não foi só isso também, evidentemente que as exportações também continuam dando uma contribuição muito incisiva, né? Muito decisiva para a manutenção do preço do boi gordo, porque o mercado externo está muito aquecido, né? A China, principalmente, continua comprando muito e isso está ajudando bastante a segurar o preço aqui no nosso mercado interno, né? Bom, o que a gente tem daqui para frente, né? A primeira questão, evidentemente, é saber o que vai acontecer com o consumo interno, né? Essa é a questão chave de toda a análise que a gente possa fazer sobre o mercado do boi gordo e de qualquer outra coisa, né? Existe uma dúvida muito grande, ou pelo menos uma certeza de que o consumo será sim afetado cada vez mais, né? E isso vai depender dos desdobramentos da crise provocada pela pandemia e da evolução do próprio enfrentamento disso sob o ponto de vista de saúde e sob o ponto de vista de economia também, né? Mas a gente tem algumas perspectivas um pouquinho, digamos, melhores do que a gente imaginava. Quer dizer, a primeira coisa é essa questão da exportação, né? Os nossos concorrentes no mercado, Estados Unidos, Austrália, a Índia também estão com sérios problemas até para o seu próprio abastecimento interno. Isso deixa o mercado bem favorável ao Brasil, né? E essa questão não se refere apenas à carne bovina, né? Isso está valendo também para o frango e para o suíno. O resultado disso aqui no nosso mercado interno é que diminui a pressão, né, sobre o preço da carne bovina, né? Porque na medida em que a diferença se aproxima, né, ou não fica tão grande, o consumidor brasileiro tende a escolher a carne bovina, né? Bom, e a outra questão é como é que vai ser essa desova de final da safra, né? Até esse momento, a gente não está vendo em lugar nenhum do Brasil sobra de boiada, quer dizer, não está tendo enchente de gado terminado em lugar nenhum do país, né? Por quê? Principalmente porque a gente já sabia que essa safra seria curta em termos de oferta, por conta aí dos anos que a gente teve para trás de abate de matrizes, né? E esse ano justamente é um ano de retenção de fêmeas, né? Porque o pecuarista está reconstituindo o seu plantel de vacas parideiras, né? Bom, então se continuar dessa forma, a gente vai ter um certo equilíbrio aí na oferta, né? Não vai haver aquela a super oferta que normalmente derruba o preço, né? Agora, tudo isso, né, está amarrado na questão que a gente já falou, quer dizer, precisamos ver como é que vai ser a evolução dessa situação da pandemia, né? E com certeza não vai ser fácil, né? A gente vai ter grandes dificuldades aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Então o conselho que a gente tem que dar para o companheiro pecuarista é pisar leve no chão, pensar e planejar muito bem cada passo para não levar tombo no mercado.